Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para tratar de um tema que eu acredito que esteja na ordem do dia com prioridade na sociedade carioca e fluminense. A questão, senhores e senhoras deputados, da escalada da violência. As informações que nós temos com relação à violência e os fatos que são narrados e noticiados todos os dias no Rio de Janeiro mostram um recrudescimento da violência em nosso estado galopante. E pior, sem uma tendência ou sem um horizonte para que haja uma melhora nesse tema. O que nós temos hoje é um estado que está falido, suas forças policiais sem capacidade operacional de cumprir as suas missões e também uma gravíssima crise de autoridade e de liderança do nosso estado, que começa a partir do governador do estado e a partir daí permeia toda a estrutura administrativa do estado do Rio de Janeiro. Não é exagero dizer que nós não temos mais governo no Rio de Janeiro, que não existe mais comando, pois se perdeu as condições de administrar o estado do Rio de Janeiro. Seguimos com uma profunda crise econômica que, apesar do duro plano de ajuste fiscal assinado com a União Federal, não trouxe o equilíbrio fiscal às nossas contas. O empréstimo que fazia parte do pacote de ajuste fiscal do Estado, que era de 3 bilhões e meio de reais, foi reduzido para 2 bilhões e 900. Até hoje não foi liberado, não existe ainda uma confirmação com relação das datas de liberação desses recursos e muito menos do que será possível fazer com os mesmos e com a diferença menor de 600 milhões de reais. Na área de segurança, o que nós temos hoje é uma situação catastrófica. Mais da metade da frota da Polícia Militar paralisada. Nós temos delegacias sem condição de funcionamento em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana e também no interior do estado. Nós temos corporações desmotivadas, sem capacidade e condições de agir. E, infelizmente, sem um plano, um norte, para que possamos voltar a avançar no tema da segurança. Mais grave ainda, um plano e um entendimento com o governo federal que, teoricamente, colocou à disposição do Rio de Janeiro, mas apenas na teoria, as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Guarda Nacional, a Força Nacional, mas de resultados práticos absolutamente nada aconteceu. E ainda tivemos o desastroso e vexaminoso episódio de um ministro de Estado de Justiça dizer, sem provas, que todos os coronéis da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro estão corrompidos e que o governador não tem mais nenhum comando sobre essa corporação. Nós sabemos que existe alguma verdade no que disse o ministro, mas não se pode exagerar e principalmente generalizar. Mas o governo do Estado não reagiu à altura e paira no ar uma imensa desconfiança entre as forças federais e as forças estaduais, e a resultante disso é que nenhuma operação conjunta das forças federais com as forças do Estado do Rio de Janeiro apresentaram qualquer resultado. Operações gigantescas mobilizando milhares de homens e equipamentos para não apreender um único fuzil. Desconfiança total na relação das forças federais e das forças do Estado. A origem disso está na frágil liderança e na falta de autoridade que nós temos hoje, infelizmente, senhoras e senhores deputados, no comando do nosso Estado do Rio de Janeiro. Essa semana tivemos mais um dado que se somam à coleção de desatinos no nosso Estado do Rio de Janeiro. Que, claro, o mais emblemático e o mais dramático é o absurdo número de policiais assassinados esse ano de 2017, batendo todos os recordes na história do nosso Estado e também no Brasil. Essa semana tivemos informações que diversas seguradoras começam a recusar, renovar ou fazer novas apólices de seguros de roubo de automóvel no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma triste realidade de que vive o Rio de Janeiro hoje. Ninguém mais acredita e tem confiança na autoridade policial e na capacidade do Estado de garantir o direito básico de segurança de ir e vir da nossa população.
Por isso, senhora presidente, senhores e senhoras deputados, nós temos que aqui nessa Assembleia Legislativa discutir com profundidade quais são as saídas para a crise. A questão da receita já discutimos, a questão da despesa, muita coisa já avançou, mas sem mexer na autoridade e no comando do Estado, eu não acredito que possa haver uma solução. Acho que essa casa precisa, deputado Eliomar Coelho, enfrentar o tema do governador do Estado do Rio de Janeiro, se tem ou não condições de permanecer, se cometeu ou não crimes de responsabilidades fiscais no ano de 2016, ou se a única saída para o Estado do Rio de Janeiro seria eventualmente uma intervenção federal para garantir que o colapso das instituições e o caos social não se instale no nosso Estado. Esse é um tema que tem que estar na nossa ordem do dia com prioridade. Eu temo, senhoras e senhores deputados, que o Rio de Janeiro não aguente mais um ano até as eleições do ano que vem. É preciso que nós tenhamos ciência da nossa responsabilidade, que cidadãos nossos sofrem todos os dias, que a nossa economia segue num agudo declínio por conta das condições nacionais, sim, mas o Brasil começa já a ter uma inflexão positiva na geração de empregos e também em algum nível de retomada de atividade econômica. Mas no Rio de Janeiro, essa não é a realidade. A nossa economia continua declinando, nós continuamos gerando desemprego e índices galopantes no Rio de Janeiro e se instalou no nosso Estado um ciclo vicioso negativo que eu temo, senhora presidente, só possa ser superado com uma troca no comando da administração desse Estado. Sem isso, é muito difícil se sonhar com a volta de uma esperança para cariocas e fluminenses. A questão da intervenção federal eventualmente terá que ser sim avaliada, não é a solução ideal, mas esse é um tema que nós, deputados, teremos que enfrentar aqui. Ou vamos enfrentar a mudança no comando do Poder Executivo Estadual, ou, infelizmente, talvez teremos que enfrentar uma intervenção federal no Rio de Janeiro, coisa que ninguém gostaria que acontecesse, porque o que nós queremos é que as nossas instituições dessem conta das necessidades da nossa população e que nós, com as nossas instituições, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário, pudéssemos estar avançando, mas esse não é o caso do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente, e voltamos a tratar desse assunto, que é uma grande prioridade para o nosso Estado. Não estamos vendo luz no fim do túnel, senhora presidente, e é importante que medidas mais duras e drásticas sejam tomadas. Obrigado.